Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de semelhança entre figuras planas, tá? Vamos tentar aí mostrar para vocês que para duas figuras serem consideradas semelhantes, elas têm que atender essas duas condições, tá? Os lados têm que ser proporcionais e os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, tá? Congruentes significa que eles possuem a mesma medida, tá bom? Então, a gente vai tentar mostrar isso daqui através de 4 atividades, de 4 exercícios, né, da resolução desses 4 exercícios. Então, a gente vai falar um pouquinho lá do roteiro 22, tá? Então, a primeira questão é uma questão da AP, da Avaliação da Aprendizagem em Processo, de 2018. Então, o exercício, né, pede para observe os triângulos ABC e X, Y, Z, representados a seguir. Então, eu tenho esses dois triângulos aqui representados. Vou aumentar um pouquinho o zoom. Aí, podemos afirmar que esses triângulos, né? Então, eu tenho 4 afirmações aqui e quer saber qual dessas afirmações que é a correta. Então, a gente vai analisar item por item, tá? Então, no item A, esses dois triângulos, eles são semelhantes porque a medida do lado XY é o dobro da medida do lado AB? A gente vai ter que analisar. Então, o lado XY tá aqui. Ele é o dobro da medida do lado AB? Sim. Né? Se eu pegar 4 vezes 2 vai dar 8. Entretanto, só isso daqui de um lado ser o dobro do outro não garante que esses triângulos sejam semelhantes. Para eles serem semelhantes, os lados são proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Mas o que a gente vai perceber aqui? Se aqui eu tenho um ângulo de 36, nesse triângulo aqui eu teria que ter um ângulo de 36 também, tá? Se eu pensar que o ângulo B é correspondente ao ângulo Y, aqui tá 36 e aqui tá 30, né? Então, já tem uma diferença, eles não vão ser congruentes. Aqui embaixo eu sei que 72, só que eu não sei esse ângulo aqui ainda, tá? Para mim afirmar que eles não são congruentes, eu tenho que achar essa medida e ver que essa medida não é 36. Porque se aqui tem um ângulo de 36 e nesse não tem um ângulo de 36, eu já posso descartar essa semelhança, tá? Para calcular e para perceber essa semelhança, o que a gente pode pensar, né? Calcular esse ângulo aqui. Isso vai ajudar a identificar essa semelhança ou não, né? Porque visualmente eu não posso afirmar nada. Eu até sei que esse ângulo aqui não vai ser 36, mas tem que ter uma garantia, tá? Qual é essa garantia? Pensar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu já tenho 30 e aqui 72, então se eu pegar 30 mais 72, eu vou ter 102. Então, 180, que é a soma, menos 102, eu vou ter o ângulo de, ó, empresta, 78. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é 78. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30, 72 e 78. Não tem um ângulo de 36. Então, eles não vão ser semelhantes, tá? Então, na afirmação, na letra A, afirma que eles são semelhantes, mas já sei que eles não são, tá? Porque não é só a medida ser o dobro uma da outra, ser a proporcionalidade na medida dos lados. Eu tenho que ter essa correspondência dos ângulos também, tá? Aí a letra B fala que são semelhantes porque a medida do ângulo X, que é o 72, é o dobro da medida do ângulo A. Eu não sei quanto é aqui, e aqui também não. Eu não posso afirmar nada desses dois ângulos, né? Mas olhando aqui visualmente, ele não vai ser o dobro, né? Vai ser um valor bem próximo um do outro. E aqui falou também que eles são semelhantes, mas já sei que eles não são semelhantes, né? Porque eu não tenho a congruência entre os ângulos. A letra C. Não são semelhantes porque são dadas as medidas de todos os lados de cada triângulo? Não, né?
Eu não tenho a medida de todos os lados. Eu sei que aqui é 8, aqui é 4. Eu tenho a medida x e um y aqui, um a e um b, mas eu não sei a relação entre a, x, b e y, né? Então, também não posso justificar desse modo. Sobrou a letra D. Ele afirma que não são semelhantes porque as medidas dos ângulos dos triângulos não são iguais, né? Então, essa daqui é a alternativa correta. Então, a letra D é correta por conta disso, né? Eu tenho aqui um ângulo de 30, 72 e aqui 78, que a gente já até calculou ali, que aqui é 78. Aqui eu sei que é 36, não sei esses dois valores, né? Mas eu sei que não vai ser correspondente aqui igual, porque aqui eu já tenho 36 e aqui eu não tenho um ângulo de 36. Então, realmente, a letra D é a alternativa correta, tá? Agora, nós vamos para a questão 2, também é uma questão da AP de 2018. A razão de proporcionalidade que deve ser usada para que, a partir do hexágono regular A, se obtenha o hexágono regular B é. Então, eu quero saber aqui nessa questão, por quanto que eu tenho que multiplicar os lados aqui do meu hexágono A para obter os lados aqui a medida do hexágono B, né? Eu tenho que aqui é 40 e aqui é 16. Então, que número vezes 40 eu encontro 16? Então, se eu estou perguntando que número vezes 40 vai dar 16, então eu posso pensar 16 dividido por 40. Então, para achar a razão de semelhança, eu lá pego a medida de um lado e divido pela medida do correspondente, tá? Já falou aqui que o hexágono é regular, quer dizer que todos os lados aqui do hexágono A medem 40. O B também é regular, então todos os lados medem 16. Então, tem que o lado 16 corresponde ao lado de medida 40, que qualquer lado que eu pegar, tá? Mas como eu quero a razão de semelhança, né, para partir do A achar o B, então pego a medida do B e divido pela medida do A. 16 não dá para dividir por 40, então 0,0. Ficou 160 dividido por 40. Posso só cortar um zero para facilitar. Aí 4 vezes 4, 16, zerou. Então 0,4, 4 décimos. Então a alternativa correta, 4 décimos. Quer dizer que eu pegar todos os lados desse e multiplicar por 0,4, vai dar a medida do lado do hexágono B, tá? Para tirar a dúvida, 40 vezes 0,4. Posso pensar aqui também, poderia ir analisando as alternativas, né? 0 vezes 4, 0. 4 vezes 4, 16. Uma casa decimal, então 16. Então, 40 vezes 0,4 dá 16. Essa é a razão de semelhança. A questão 3, também é uma questão da AP. Então, tem, na figura a seguir, observe os diferentes triângulos. Considerando as medidas dos ângulos de cada triângulo, podemos afirmar que um par de triângulos semelhantes é. Então, já sabe que para ter a semelhança, eu tenho que ter esses ângulos congruentes, né? Eu tenho que ter que os ângulos correspondentes tenham a mesma medida, tá? Então, eu vou analisar aqui item por item. No item A, está pedindo o triângulo ABC, CHI. Então, CHI. O que a gente vai perceber? Ó, eles têm um ângulo de 90, é um ângulo correspondente congruente, vamos dizer assim. Aqui eu tenho um ângulo de 51, tá? Esse ângulo aqui, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente pode achar essa medida também, tá? É só a gente pensar. 90 mais 51, eu vou ter 141. Então, 180 tira o 141, empresta, ó, 9, 39. Então, aqui eu tenho um ângulo de 39. Então, para esse triângulo ABC ser semelhante ao CHI, ele tem que ter um ângulo de 90, um ângulo de 51 e um ângulo de 39. De 90 já está aqui. Agora, analisa esse ângulo aqui comigo, ó, que é o ângulo de 90. Eu tenho o símbolo do ângulo de 90.
esse lado é 60, então aqui só pode ser 30. Aqui também, ó, se aqui é 30, aqui vai ser 60. Porque 30 mais 60 vai dar o ângulo de 90. Então, o ângulo ABC tem um ângulo de 30, de 60 e de 90. E aqui tem 39, 51 e 90. Então, esses dois triângulos não são semelhantes. Percebam que eles não têm o mesmo formato, tá? Então, a alternativa A não é, né? Isso aqui é falso. Agora, a gente vai analisar a alternativa B. Na alternativa B, ele fala que o ECF, então, ó, ECF. O ECF, ó, ele tem aqui um ângulo de 30, aqui um ângulo de 90, e aqui vai ser 60 também. Que daí 60 mais 30 dá 90, mais 90 dá os 180, tá? Tem que analisar, então, agora o FCG. FCG. O FCG, ó, tem um ângulo de 17, mas aqui não tem ângulo de 17, ó, tem 30, 60 e 90. Então, já posso descartar também que não é a alternativa B, né? Porque esse triângulo aqui não tem o mesmo formato que esse. Agora, eu vou analisar ECF, então, esse mesmo triângulo aqui, ó, que tem um ângulo de 30, 60 e 90, com ABC, que também tem um ângulo de 30, 60 e 90, tá? Então, eles são semelhantes por conta disso. Eu tenho uma correspondência aí entre os ângulos, né? Eu tenho um ângulo de 90 aqui, né? O ângulo B é 90, o F também é 90. O ângulo aqui em E é 60, o ângulo em C também é 60. O ângulo aqui é 30 e aqui eu tenho um ângulo de 30. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Na questão 4, eu tenho uma situação, problema de aplicação de semelhança, uma situação que eu posso usar isso, né, para resolver uma situação problema. Também é da AP. Fala que uma manhã, andando por uma praça, observei uma coisa curiosa. Exatamente onde terminava a sombra de um poste, estava um coqueiro que também projetava sua sombra. Veja o desenho que fiz com as medidas que pesquisei. Então, aqui está o poste, a sombra projetada do poste está aqui no chão, que é de 9 metros. Acabou a sombra do poste, tem o coqueiro, que projetou a sombra dele aqui, tá? Essa parte aqui em vermelho seria, vamos dizer assim, um imaginário, vamos dizer assim, dos raios do sol, né? Assim, então a pessoa fez o desenho, né? E assim pude calcular a medida C da altura do coqueiro, e essa medida é. Então, a medida do poste ele pesquisou, né? Então, ele pesquisou e encontrou que era uma medida de 12 metros. Então, esse poste de 12 metros projetou uma sombra de 9 metros. Então, um coqueiro aqui, que vai ter uma altura C, projetou uma sombra de 3, tá? Aí, quer saber qual é a medida aqui da altura desse coqueiro. Percebam que eu posso aplicar a semelhança entre triângulos porque os raios solares que incidem aqui no poste vão incidir com o mesmo ângulo aqui no coqueiro. Então, vou ter que esse ângulo aqui, correspondente dele aqui, vai ser igual. Eles vão ter a mesma medida. Então, se eu já tenho um ângulo de 90, um ângulo aqui que é igual, esse terceiro ângulo aqui também vai ser igual. Então, eu tenho dois triângulos que são semelhantes, que eu posso considerar um sendo a ampliação do outro, tá? Então, posso usar a proporcionalidade entre os lados correspondentes para determinar essa medida C, tá? Então, o que seria essa proporcionalidade? Então, a altura do coqueiro, que é 12, está para... Perdão. A altura do poste, que é 12, está para a altura do coqueiro, que é C. Assim como a sombra do poste, que é 9, está para a sombra do coqueiro, que é 3. Então, eu posso resolver aqui essa proporcionalidade. Então, 9 vezes C dá 9C, é igual a 12 vezes 3. Então, multiplica 12 por 3. 12 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3, que vai dar 36. Tá multiplicando por 9, divide por 9. Então, eu vou ter
ser igual a 36 dividido por 9, que é 4. Então, essa é a altura do meu coqueiro, tá? Poderia pensar aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. E esse triângulo é 3 vezes maior do que esse, tá? Também poderia pensar assim. Mas, usando a proporcionalidade, a gente também chegou no mesmo resultado. Então, C é igual a 4. Então, coloco o 4 aqui, né? Então, se eu pensar esse triângulo menor vezes 3, que é a minha razão de proporcionalidade, que é a razão de semelhança. Então, se eu pegar o triângulo menor e multiplicar por 3, eu vou achar as medidas do meu triângulo maior. Porque 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.